E aí, pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo aqui sobre coisas engraçadas que acontecem no mundo. Gente, o que vai acontecer com o Afeganistão a partir de agora? Eu não faço a menor ideia. E quem diz que sabe o que vai acontecer lá está mentindo e não caia nessa lorota, porque realmente não tem como saber. É, Só dá para saber que é bastante preocupante e só dá para saber que a gente está vivendo um momento histórico que vai definir o que o mundo vai começar a se tornar a partir de agora, e eu acho que não estou exagerando, não. Antes de sair acreditando no que eu falo, saiba que eu gosto de aprender sobre inúmeros campos do conhecimento, e eu aprendo sobre todos eles, sobre todos aqueles que me interessam muito superficialmente. Eu me aprofundo muito pouco em tudo que eu gosto. Então eu posso estar muito enganado a respeito de muita coisa. E se eu falar alguma besteira aqui, eu faço questão de que você me corrija nos comentários, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me tornar uma pessoa que sabe mais do que eu sei. Para você entender o presente, é impossível prever o futuro. O futuro é impossível de prever. Mas para entender o presente, a gente tem obrigatoriamente que olhar para o passado. E você precisa estudar um pouco de história. Se você quiser entender o Brasil, você tem que estudar a história do Brasil. Se você quiser entender a política brasileira, você tem que estudar muito a história da política brasileira, porque você entendendo o passado, você consegue justificar ou entender como é que as coisas se encaixam para formar o presente. E se você tiver interesse de estudar história, não precisa ser aquela história chata que a gente estudou na escola. Você pode ir para canais de história, ou para livros de história, ou para vídeos de história, mas procura fontes que você possa confiar. Você vai escutar a respeito da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Bom, Segunda Guerra Mundial, de um lado você tinha a Alemanha, que teve um pacto de neutralidade com a Rússia, que contava com um apoio ideológico ali do Japão. Você tinha todos eles lutando por soberania e por território. Quem que tinha para se defender aqui? Reino Unido, França, e você teve um apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiou só o Reino Unido e a França? Não, ele vendeu arma para o outro lado também, e ele vendeu tecnologia por exemplo, a IBM, ela virou a IBM vendendo tecnologia de cartão perfurado para a Alemanha, por exemplo. Foi com essa tecnologia que o Hitler encontrou os judeus com tanta eficiência, e foi com o dinheiro do Reich que os Estados Unidos, que a IBM se desenvolveu como hoje se tornou. Sem IBM a gente não teria Microsoft, por exemplo, né? E sem a Microsoft demoraria muito mais para a gente chegar no ponto em que a gente chegou hoje. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A Rússia, ela meio que não estava do bem assim, mais do lado derrotado, né? E ela estava extremamente militarizada, extremamente poderosa, e havia uma tensão muito grande, porque o desenvolvimento armamentista ele estava tão pesado que se os Estados Unidos entrassem em atrito com a Rússia, eles poderiam simplesmente explodir o planeta da tecnologia nuclear que eles haviam desenvolvido. Então a gente não pode lutar com ogivas nucleares, e também não faz muito sentido a gente lutar por soldado, mas ainda assim nós temos áreas de interesse no mundo, e a gente está jogando War aqui, a gente está jogando War, e a gente tem áreas de interesse no mundo que aquele que conquistar vai conseguir uma grande vantagem nessa era industrial na qual a gente está mergulhado. E onde estava? Você já se perguntou por que as guerras acontecem no Irã? Você já se perguntou por que a guerra acontece no Iraque e não na Áustria? Por que acontece na Síria e não na França? Por que acontece? Você já se perguntou por que só esse povo aqui que gosta de encrenca? Não é que só esse povo aqui gosta de encrenca, é que aqui existe muito petróleo. A grande parte dos postos de petróleo eles estão aqui. Eles estão em lugares de relativo fácil acesso. Por exemplo, diferente dos postos de petróleo que você encontra no mar do Brasil, diferente de postos de petróleo de difícil acesso, você tem abundante de relativo fácil acesso. Assim, o país que vencesse a Guerra Fria, ele teria um grande acesso a esses postos de petróleo e conseguiria muita vantagem na sua
corrida industrial. Chute aí de que lado você acha que ganhou a Guerra Fria e conseguiu se industrializar e se consolidou como potência industrial no mundo. Pois é. Só que aí os Estados Unidos e a Rússia, eles mandaram soldados e ogivas nucleares para cá, não porque eles não são besta. E o que eles fizeram? Eles descobriram que nessa região aqui, embora você tenha divisão de países, você não tem só um povo afegão, você não tem um povo paquistanês, você não tem um povo iraniano e você não tem um povo iraquiano. O que você tem aqui são um monte de etnias, mas um monte de etnias mesmo, com um monte de conflitos de interesse. Você pode até ter a mesma religião, mas no meio da mesma religião você vai ter um monte de vertentes. E é isso que religiões fazem. Se você tem um líder religioso e você quer ser um líder religioso, você encontra alguma interpretação do dogma e fala, não é bem assim não, nesse pedaço daqui do livro eles leem errado e na verdade isso que eles estão falando que pode, na verdade não pode. Ou isso daqui que eles estão falando que não pode, na verdade pode. E aí você abre uma igreja que é diferente das outras. E aí, como você faz o seu culto e você sente a presença de Deus, se Deus está aqui com a gente, então é porque ele não está lá do outro lado. E aí você segrega, e aí você cria em torno de si um grupo, uma zona de influência, e aí você cria mais um grupo de pessoas que se acham os escolhidos e que se acham nos direitos de reivindicar a soberania no lugar onde vocês estão. E esse lugar aqui é cheio disso, é basicamente cheio disso. E tem muita gente muito rica que quer ser soberano nessa terra e que quer vencer por cima dos outros. Os Estados Unidos, ele quer mandar soldados aqui para lutar com o russo? Não. Ele quer entender todas as dificuldades, todas as diferentes culturas, todas as diferentes etnias, todos os diferentes conflitos de interesse que existe aqui. Não. Ele quer o controle daquilo que ele veio buscar, que é o petróleo. Ele quer o controle daquilo que ele veio buscar, que é a influência geopolítica. Né? De tempos em tempos, você tem que dar um reforço assim, né, do seu controle geopolítico. Então, vira e mexe, você vê um negócio assim, não, eu tenho um ditador muito perverso que abusa de crianças na Síria, e como a gente luta pela liberdade e pela paz e como a gente luta pela democracia, a gente vai lá e a gente vai jogar uma bomba nesse cara que está judiando das crianças na escola, e a bomba acerta a escola, explode a escola com as crianças dentro. E aí sai no jornal assim, Estados Unidos intervém na Síria contra ditador, não sei o que, por que é isso? Porque o canal de Suez está aqui, basicamente porque existe aqui um grande interesse geopolítico e você precisa reforçar suas posições. Na Segunda Guerra, né, porque você não era nem nascido e eu também não, depois da Segunda Guerra, iniciou-se uma Guerra Fria. E por que Guerra Fria? Porque ninguém ficava atacando bomba em ninguém, mas havia interesse de controle por território. Então o que a Rússia fez? A Rússia começou a militarizar o Irã, e não é o país Irã, é determinados grupos dentro do Irã para fortalecer a posição da Rússia, para lutar pelos interesses russos de extração daquilo que a Rússia queria buscar ali. E como os Estados Unidos também queria, e ele não podia ficar para trás da Rússia, porque ele tinha interesse geopolítico, ele não podia perder, porque todo o sucesso do boom industrial dele dependeria do óleo que seria extraído daqui e que seria levado para os Estados Unidos, não para a Rússia. O que ele fez? Ele começou a militarizar um grupo aqui no Afeganistão e deu a esses afegãos armamento, treinamento, disciplina, estratégia. Para quê? Para que eles empreendessem uma guerra, porque eles acreditavam que ao vencer o inimigo aqui, eles seriam soberanos sobre aquele território. E o que os Estados Unidos queria, na verdade? Ele queria se aliar a esse povo aqui. Ele estava preocupado em saber quem que era esse povo, ele estava preocupado em entender as diferenças étnicas, ele estava preocupado em entender a cultura. Não, ele queria influência geopolítica, ele queria o controle, ele queria a extração do petróleo e ele queria se sobressair sobre a Rússia. Acabada a Guerra Fria, o que foi que esse povo aqui, que foram meros mercenários americanos, meros mercenários a serviço dos americanos, conseguiram. Eles conseguiram uma terra arrasada. A terra estava arrasada desse lado aqui, a terra estava arrasada desse lado aqui. Eles não conseguiram soberania, não conseguiram reconhecimento, não conseguiram porra nenhuma. Mas eles estavam armados até os dentes e financiados até os dentes.
Então, já que você já tem ali um poder organizado extremamente armado, e você é completamente abandonado e não lhe é dado aquilo que lhe foi prometido ou acordado, ou pelo menos aquilo que você esperava, o que acontece? Você começa a sobreviver do jeito que dá. E aí, como que você sobrevive do jeito que dá? O Afeganistão, ele tem $1 trilhão debaixo do chão. Ele tem $1 trilhão não só em petróleo, em minério. Ele tem minas ali de minério riquíssimas a serem exploradas. Só que o afegão do Talibã, ele tem dinheiro para investir na tecnologia, para investir no equipamento necessário, para perfurar isso e extrair isso da terra? Não, ele não tem. O que ele tem dinheiro para fazer? Ele tem dinheiro para colocar todas as pessoas para trabalhar plantando e processando papoula. Que vai fazer o quê? O ópio, que vai fazer droga. Então, assim, o Afeganistão hoje, ele vive muito de comércio de drogas ilícitas. Entre outras coisas. E esse povo se militarizou, e ele gosta do americano. Esses caras aqui gostam do americano. Na verdade, o Bin Laden, ele trabalhou para o pai do Bush. E quando o Bush foi presidente, o que aconteceu? Aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, que tem gente que acha que não existiu. É muito engraçado achar que as Torres Gêmeas assim, foram uma conspiração americana contra eles mesmos e tudo mais. Eu já tive minha fase de suspeitar que isso era verdade. Quando essa bomba caiu, o que aconteceu? O Talibã ele já tinha tomado o controle do país, e ele mandava no negócio todo. O que aconteceu então? Os Estados Unidos, em retaliação a isso, e não só para retaliar os afegãos, porque aí você ia vir aqui e matava todo mundo, mas para manter a influência e o controle geopolítico, o que ele fez? Ele ocupou o Afeganistão, ele trouxe tropas para cá e ele rechaçou todo o Talibã que tinha tomado o país, rechaçou e empurrou os caras todo para as montanhas. Porque aqui você tem um território em que você ainda tem recursos naturais, você tem rio, você tem planícies e tudo mais, e para esse lado você tem um terreno todo montanhoso em que você não tem recurso, em que você não tem recurso natural praticamente nenhum. O Talibã ele foi afastado para as montanhas, tentaram caçá-los, não conseguiram, tentaram exterminá-los, não conseguiram, tentaram matá-los, não conseguiram. Por quê? Porque esses caras ganham muita grana vendendo droga. Esses caras ganham muita grana vendendo droga e eles ainda têm outras atividades que os financiam e que faz com que eles tenham um poder de recrutamento muito grande. Tipo pior que o PCC, cara. Os caras eles têm um poder de recrutamento muito grande e tem muita grana justamente vindo do tráfico de drogas, então esses caras só crescem. E eles crescem junto com o crescimento da organização. O que cresce? Cresce o ressentimento contra os americanos que financiaram a derrubada do Talibã e que sustentam o governo afegão. Então, os Estados Unidos, quando entrou de novo no Afeganistão em 2001, ele se preocupou em se aproximar da população, ele se preocupou em entender a cultura local, ele se preocupou em entender os anseios do povo e das pessoas. Não. O que ele quis? Ele quis ocupar para que o Talibã não tivesse influência e para que ele pudesse comercializar como bem entendeu e fazer acordos como bem entendeu com um governo que estava sendo patrocinado, que estava recebendo o dinheiro dele, mas que não estava necessariamente pensando no bem da população, porque afinal, que governo é que faz isso, né? Pensar no bem da população. E aí o que aconteceu? Isso foi em 2001, faz tempo pra caramba. Ao longo desses 20 anos, os Estados Unidos manteve tropas aqui, e ao longo desses 20 anos, os Estados Unidos gastou $1 trilhão para manter o controle da região, manter essa região segura, manter o Talibã afastado e ajudar o Afeganistão a se desenvolver, um país que tem $1 trilhão de riquezas submersas, submersas na água, né, caralho? Soterradas, que estão debaixo do chão ali para serem extraídos. Mas os Estados Unidos quis desenvolver o Afeganistão. Ele chegou para o Afeganistão e falou assim: olha, como vocês têm $1 trilhão de minérios debaixo do solo, eu vou emprestar dinheiro para vocês fazerem maquinários, para vocês começarem a extrair, e aí eu vou comprando esse material de vocês vão desenvolvendo o país de vocês. Os Estados Unidos teve a oportunidade de fazer isso, mas ele fez isso? Não.
O que ele fez? Eu preciso que vocês aprendam a andar com as próprias pernas. Eu quero que vocês desenvolvam um exército, porque um dia eu vou embora. Eu quero que vocês desenvolvam um exército, porque um dia eu vou embora. Então vocês têm que ser bons para lutar contra os talibãs. Ou seja, ele estava dizendo para um afegão: eu estou te dando arma, estou te dando dinheiro para você um dia, que você que é afegão, porque um dia eu quero que você venha aqui e mate esse outro afegão aqui. Porque esse outro afegão aqui é um cara que meu predecessor, meu antecessor na Guerra Fria, esses caras aqui são os mercenários que a gente contratou, que a gente armou até os dentes, que a gente financiou, que a gente ensinou a fazer dinheiro com drogas, e agora esses caras estão aqui querendo atacar vocês, esses afegãos aqui, mercenários desgraçados. Então a gente não quer que esse país caia na mão desses caras aqui, afegãos. Então a gente vai dar dinheiro para vocês que são afegãos, para vocês fazerem um exército, para um dia vocês combaterem esses afegãos aqui. Vocês entenderam o que eu falei? E aí o governo afegão falou: entendi. Então tá bom, vou te dar dinheiro, toma. Você monta o seu exército. E aí o governo afegão, ele começou a montar um exército, mas as tropas americanas estavam garantindo a segurança de Cabul. E ele tinha recursos ainda para desenvolver o seu próprio exército. Mas ele desenvolveu? Não. O que ele fez? Ele fez a rachadinha. Ele contratou um Queiroz e falou o seguinte: eu vou contratar uns soldados e eu vou pagar para eles, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pagar para eles em dinheiro, e aí o Queiroz vai passar lá, e eu vou dar 5 mil dinheiros para cada soldado, e eles devolvem 4.800 para o Queiroz. Então o governo, ele sustentou muitos funcionários fantasma que simplesmente não existiam, que a conta era apresentada para os Estados Unidos, mas esse funcionário, esse soldado que se dizia estar sendo treinado, ele não existia, e aqueles que existiam não eram treinados da maneira que deveriam. Eles recebiam equipamento pesado, mas não aprendiam a usar. Eles recebiam supostamente o treinamento, mas não necessariamente aprendiam. Por quê? Que motivação tem um cara desse com um dinheiro do governo americano que ele não recebe, porque esse dinheiro está ficando com o governo do Afeganistão, com dinheiro que ele não recebe, para treinar, para lutar, para um dia se defender do Talibã, que está dizendo todo dia para ele numa rádio peão aqui que ele quer libertá-lo. E que ele quer tomar o poder. Então, se os Estados Unidos ele não faz um trabalho de desenvolvimento local, simplesmente de ocupação, de controle geopolítico, esses caras aqui estão ganhando horrores, estão enriquecendo, estão se militarizando, estão crescendo em número. Esse número não cresce nem em número, porque os soldados são um fantasma da rachadinha, nem em qualidade, porque os caras não têm motivação para treinar. Como é que o Afeganistão vai se tornar viável e como é que as tropas americanas poderão sair? E aí quando entra o Biden, ele olha para trás e ele fala: 20 anos se passaram e absolutamente nada eficaz foi feito. Nada eficaz foi feito. E aí o Biden ele diz o seguinte: por que é que nós vamos continuar fazendo uma guerra que nem os afegãos querem lutar? Ou seja, por que a gente vai ficar financiando um exército para que eles lutem com os talibãs se eles não querem lutar com os talibãs? Só que isso daí foi interpretado da maneira que cada jornal quis, de acordo com o seu viés. O que, na minha cabeça, sinceramente, faz todo sentido. Obama ficou ensaiando tirar as tropas e não tirou. O Trump, ele ficou ensaiando tirar as tropas, mas aí ele foi lá e fez aquele acordo daquele jeito. Ele iniciou um processo de retirada, mas não retirou de fato. Por quê? Porque ninguém queria amargurar uma derrota que já começou em 2001. Essa derrota não é do Biden agora. Essa derrota ela começou em 2001 porque essa vitória nunca existiu. Porque o Talibã ele nunca foi extinto, o governo afegão nunca foi leal aos Estados Unidos. E aqui a gente nunca teve dois lados completamente antagônicos. É claro que você tem um povo aqui completamente apavorado do que o que o Talibã pode fazer com eles e que não quer que o governo, que o Talibã chegue ao poder com as suas leis e com as suas normas. O fato do cara não estar feliz com a ocupação americana não significa que ele goste do Talibã. Enfim,
o que nós sabemos até agora? Nós sabemos até agora que os Estados Unidos falou, não dá mais, vazei, valeu, falou. E como eu fiquei 20 anos financiando um exército aqui para vocês conseguirem se defender dos talibãs, o mínimo que eu espero é que vocês consigam segurar bem aí agora que eu estou indo embora. Quando as tropas saíram, o que os talibãs falaram? Beleza, vamos lá ver quem que vai querer parar a gente. Então esses caras com um orçamento de 1,5 bilhão de dólares anuais vindos da droga, crescendo cada vez mais em número, crescendo cada vez mais em armamento, eles foram para cima do monte de soldado fantasma e de soldado gordo mal treinado, que não treinava direito. E o que você acha que esses caras fizeram aqui? Os policiais começaram a tirar farda e se vestir como civis. Gente que trabalhou para o governo e gente que perseguiu o Talibã começou a se matar, a se suicidar, desesperado do que poderia vir a acontecer. E até que ponto nós sabemos? O futuro não dá para saber, mas nós sabemos que o Talibã ele foi ocupando todas as cidades, ele ocupou a capital, e ele disse, estava todo mundo morrendo de medo, aquelas cenas trágicas de gente querendo pegar a rabeira de avião e morrendo e caindo lá de cima. Essas cenas trágicas, elas mostram quantas pessoas elas estavam com medo do que o Talibã poderia fazer com elas. E eles chegaram dizendo, não sabemos se isso é verdade, não sabemos se eles cumprirão com a palavra, mas o que eles disseram? Eles disseram, estão todos anistiados. O que é anistiados? É perdoados. Todos vocês que nos atacaram, todos vocês que lutaram contra nós, estão todos perdoados. Por quê? Porque nós somos um só povo e unidos nós queremos prosperar. Você, mulher que está morrendo de medo de ser estuprada, de ser desrespeitada, de perder os seus direitos, você poderá trabalhar e estudar normalmente, desde que você siga os preceitos de usar a burca e tudo mais. Aí você fala, mas talvez eles não cumpram. Sim, o futuro é impossível de prever. A gente não sabe o que eles vão fazer. Mas eles chegaram com esse discurso de que a gente não vai matar nenhum inimigo político e a gente não vai caçar os direitos das mulheres e a gente não vai impedir que as mulheres tenham a vida delas, muito pelo contrário, nós queremos as mulheres do nosso lado, nós precisamos da força da mulher no nosso governo para fazer essa nação prosperar. Por quê? Porque nós somos todos afegãos. Olha que engraçado, tem mais ainda. Quando o Talibã ele toma Cabul, ele toma o território todo, ele se apropria de todo o armamento que os Estados Unidos deixou para o exército do governo, agora está na mão do Talibã, certo? Então, os Estados Unidos, ele pagou a rachadinha lá dos soldados que não existiam, ele equipou esses exércitos, esses armamentos eles estão todos aqui na mão do governo, e o governo, depois que os Estados Unidos vai embora, o governo se rende sem combate, sem lutar, sem confronto ao Talibã. O que acontece? O Talibã ele passou a ser dono desse armamento que os Estados Unidos deixou também. Dito isso, ele começa a comunicar para o mundo inteiro que agora ele tem soberania. Ou seja, o Afeganistão agora está sob o domínio do Talibã. Quem que é a primeira nação a reconhecer esse poder? A China. A China ela chega e diz assim, beleza, reconheço vocês como soberanos, vou ajudar vocês a construírem e a investir no crescimento da nação de vocês, desde que vocês não me encham o saco. O que significa não me encher o saco? O Afeganistão ele tem fronteira com a China por aqui, um pedaço pequenininho, mas tem. E a China falou, eu não quero braço do Talibã fazendo terrorismo aqui do meu lado da fronteira. Se vocês me garantirem isso, eu reconheço a soberania de vocês e ainda invisto no território de vocês. E aí o Talibã falou, beleza. Lembrem-se que o Afeganistão ele tem riquezas minerais da ordem de $1 trilhão. Os Estados Unidos está imprimindo 2 trilhões porque não tem dinheiro para nada. O Afeganistão ele tem $1 trilhão de dólares debaixo do chão a serem minerados. Por que a Suíça é rica? É só porque fez os bancos suíços? É só porque fez queijo suíço? Não. A Suíça é rica porque tinha tanto petróleo que vendeu petróleo e deu para enriquecer o país inteiro com esse dinheiro. Montaram o país inteiro deles. O Afeganistão ele tem $1 trilhão para tirar debaixo do chão. Se ele faz isso com o dinheiro da China, imagina o que esse país pode virar nos próximos 20 anos. Porque nos últimos 20 anos ele esteve na miséria.
Ele esteve na total miséria, ocupado pelos Estados Unidos, para que os Estados Unidos continuassem exercendo a força geopolítica que ele teve, para que esse óleo continuasse sendo extraído, para que ele continuasse sendo transportado, passando por aqui, e para passar por aqui sem taxa, que bombas caíssem por aqui não tem problema, porque afinal de contas a gente está jogando bomba só porque a gente luta pela liberdade, pela paz e pelo direito à democracia. Ele manteve esse território durante esses 20 anos. Agora, imagina 20 anos com a China dando dinheiro para esses caras escavar o dinheiro e tirar minério daqui e vender para o mundo inteiro. E pior que isso, imagina toda essa riqueza, ao invés de vir para cá e passar por esse canal de Suez e vir aqui para os Estados Unidos, imagina você ter essa riqueza toda fazendo esse caminho mais curto indo para a China. Então, a China, ela não tem compromisso com a ideologia, ela tem compromisso com o que é bom para ela, com o negócio que é bom para ela. E esse negócio aqui pode ser simplesmente maravilhoso para ela. Numa época em que ela está precisando de energia, está precisando de recursos, está precisando de minério para vencer uma corrida industrial, pós-industrial, eu diria aí, né, de carros que precisam de muito cobre, de carros que precisam de tecnologias novas, que precisam de muito minério que o Afeganistão tem, eles estão fazendo um ótimo amigo. A China está fazendo uma ótima amizade para o longo prazo dela investindo no Afeganistão. O que vai acontecer com o Afeganistão? Não temos ideia. A China vai consolidar essa parceria? Não sabemos. O Talibã ele vai ser grato, o Afeganistão vai ser grato à China? Não sabemos. É impossível saber o futuro. Dá para a gente entender o que foi o passado até agora e tentar entender o que está acontecendo agora, dado o passado que esse povo todo tem. Eu escrevi isso aqui porque eu não me aguento. Eu penso e eu tenho que escrever, por mais que eu fale um monte de besteira. E aí o que eu disse foi o seguinte: o Afeganistão era um país de $1 trilhão de reservas minerais a serem exploradas. O Talibã é subproduto do investimento americano numa guerra velada de controle do petróleo, tendo como inimigo na Guerra Fria a Rússia. Os Estados Unidos ele ganhou a Guerra Fria, mas eles perderam o controle do Talibã quando eles saíram de lá. O Talibã que eles armaram, que eles organizaram e que eles enriqueceram, sim, porque você não pode esperar ter lealdade de mercenário. Não é porque você deu dinheiro para o exército se formar que ele vai ser fiel e leal a você para o resto da vida, sendo que você estava mandando ele matar os seus vizinhos e mandando matar pessoas do seu próprio país, porque você tinha interesses e satisfeitos esses interesses, você simplesmente desaparece com aquilo que você quis arrancar daquela terra. Então, como eles perderam o controle do Talibã, porque o Talibã se tornou forte demais e dava trabalho demais e você não tinha justificativa para invadir a terra dos caras, matando os caras, então eles passaram a financiar um outro exército, dessa vez americano, que estava ocupando ali, e local, dos soldados fantasmas da Rashadin, para combater. Né? Só que os Estados Unidos ele não tem mais dinheiro infinito, ele não tem mais de onde tirar essa prosperidade infinita, porque não tem mais país pobre para explorar e não tem mais guerra sendo lutada por outros países, como ele teve na Segunda Guerra Mundial, para que ele pudesse fazer a economia dele bombar e gerar dinheiro infinito para continuar uma guerra. 20 anos consumiram $1 trilhão dos Estados Unidos e ele não aguentou mais tancar isso. Ele pegou o exército dele e foi embora, ele vazou. O que aconteceu quando ele vazou? Quando ele tirou o pé do Afeganistão, ele descobriu que o exército de locais que ele bancava era composto em sua grande maioria de soldados fantasmas e em sua minoria por soldados incompetentes que não treinavam do jeito que tinha que treinar. O que aconteceu? Veio o Talibã e tomou a porra toda. Aí, por fim, estou resumindo tudo que eu falei no vídeo, tá? A China chegou oferecendo o apoio ao Afeganistão e vai financiar o desenvolvimento do país desde que o Talibã não encha o saco dele. E aí agora o Afeganistão ele ainda é um país com mais de $1 trilhão debaixo do chão, com reservas minerais que podem ser exploradas. Esse país ele vai ver prosperidade, na opinião de Fausto, na cabeça de Fausto, fonte vozes da minha cabeça. Na minha cabeça, o Afeganistão ele vai ver prosperidade agora, financeira. Eu não estou falando que as mulheres vão poder parar de usar burca. Eu não estou dizendo que as mulheres serão respeitadas em seu direito de estudar e de trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que os homossexuais eles serão protegidos e respeitados e que levarão uma vida digna. Não estou aqui dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo que financeiramente, na minha cabeça, o Afeganistão vai prosperar. E lá na frente ele vai se lembrar de quem o manteve na merda desde a Guerra Fria. 70 anos.
Eles vão se lembrar de quem os manteve na merda durante 70 anos, porque interessados numa miséria que permitia a sua exploração. E quando esse dia chegar, talvez fique ruim para os Estados Unidos, assim. E aí os Estados Unidos vai aparecer com um discurso dizendo: olha, nós somos odiados porque nós lutamos pela paz e pela liberdade, porque nós lutamos pela democracia. Só que naquela época, em 2001, quando caíram aquelas torres gêmeas, os Estados Unidos, ele ia para a televisão e falava o que ele quisesse. Porque ele falava lá na CNN, e aí o que acontecia? Tudo aquilo que eles falavam vinha traduzido para cá. Somos odiados porque amamos a liberdade, somos odiados porque amamos a democracia, e nós somos alvos de terroristas, perversos, maldosos, que querem simplesmente nos colocar terror, e porque são totalitaristas e querem acabar com a democracia, e é por isso que nós temos que ir lá lutar contra esses caras que colocam em risco a nossa liberdade. Um discurso muito bonito. Só que hoje, quando ele tenta fazer a mesma coisa, o que acontece? Uma repórter da BBC, ela recebe uma ligação do porta-voz do governo instaurado lá, estabelecido, Talibã, com o cara dando entrevista para ela em inglês. E o cara, ele em inglês diz o seguinte: não, relaxem, nós estamos aqui fazendo, não guerra, a gente está fazendo uma transição pacífica de poder. Então, e aí a mulher, ela entra em pânico. A repórter, ela fala assim: o que você está querendo dizer com transição pacífica de poder? A gente veio aqui, o Talibã agora manda, é soberano no seu país, e a gente não vai matar ninguém, a gente anistiou todo mundo, a gente não vai atacar ninguém, não vai matar ninguém. Isso é verdade? Não sabemos. Continuará sendo verdade? Também não sabemos. O problema é que as narrativas antigas do vencedor e daquele que estava mais próximo e daquele que controlava tudo, toda a história que era dita a respeito do que acontecia no Irã, no Iraque, no Afeganistão, na Síria, na Turquia, esse cara, ele não detém sozinho a narrativa do que acontece. Porque quando ele fala que os perversos talibãs, eles invadiram e tacaram o terror em Cabul, o líder talibã, ele liga para a BBC falando em inglês, dizendo: não estamos matando ninguém, não. Muito pelo contrário, a gente quer respeitar os direitos das mulheres, e a gente quer as mulheres do nosso lado para nos ajudar a governar, porque a gente quer fazer esse país crescer, porque somos todos uma única nação. Eles vão continuar mantendo esse discurso? Não sei. Eles vão usar a força da China para extrair essa riqueza do chão e mostrar que é possível você se tornar um país próspero, mesmo sem respeitar liberdades individuais e mesmo meio que cagando para a democracia? Não sabemos. Mas tudo que acontecer aqui vai ser inédito na história da humanidade, porque pela primeira vez a guerra, ela não é contada a partir da perspectiva dos vencedores, e ela não é distorcida unilateralmente por um único contador da história. Agora a gente vai escutar os Estados Unidos falando o que está acontecendo lá, só que a gente vai escutar também os afegãos falando em inglês para a gente entender o que é que está acontecendo lá, nas palavras deles, sobre a ótica deles, sobre a perspectiva deles. Bom, é muito engraçado, porque o que eu vejo é esse país ajudando esse país aqui a arrancar riqueza do solo. Esse país aqui vai pegar essa riqueza que ele arrancou do solo, ele vai vender para cá, ele vai crescer, e aí essa história de que eu sou bom e os caras que estão lá longe são os maus vai ficar engraçada, porque agora a gente vai escutar os dois lados e vai falar: porra, não tem esse negócio de um lado bom e um lado mau. É todo mundo um bando de desgraçado com um monte de interesse, e na verdade essa ideologia, ela só serve para gerar voto, e ela é vazia, porque ela só tem interesse numa única narrativa. E na verdade são os interesses que geram as políticas. E o que você tem aqui? Um gigantesco, um enorme conflito de interesses, porque todo mundo quer as riquezas que estão aqui, todo mundo quer extrair de uma forma ou de outra. Só que os Estados Unidos, ele veio tacando uma bomba aqui, tacando uma bomba ali, financiando os mercenários lá, extraindo a força e fazendo contratos com governos que eram seus fantoches, extraindo riquezas, minerando cobre, fazendo tudo o que queria sem desenvolver. Agora chega um outro cara
que não tem esse discursinho de luto pela liberdade, luto pela democracia, luto pela paz. Esse cara, ele não promete nada disso, ele não quer escutar nada disso, mas fala assim: toma dinheiro, se desenvolve aí, e depois me conta, e depois me vende esse material. E aí, quando a gente olha para o mundo inteiro que está ficando pequeno, para esse tanto de gente que tem, para essa tecnologia que a gente tem, e a gente vai vendo os conglomerados e as alianças, não só militares, mas comerciais, e você vê, cara, esse cara aqui, que foi o cara que fez bullying com todo mundo aqui na época que eles eram fracos, de repente pode ser o cara fraco quando todo mundo cresceu aqui e ficou forte. Então, os últimos 20 anos... nos últimos 20 anos, ao custo de $1 trilhão, os Estados Unidos e sua zona de influência teve relativa segurança e bastante prosperidade, porque ele estava sendo alimentado pelo combustível que estava vindo daqui de maneira relativamente constante e segura. Mas numa mudança geopolítica, você pode de repente ter a prosperidade caindo para o outro lado e o controle geopolítico e o poder geopolítico indo para um outro lado que a gente nunca imaginou rico. Já pensou se isso acontece? Porque hoje o Brasil, ele tem um monte de suas empresas vendidas para os Estados Unidos. E a gente tem um monte de empresas americanas extraindo riquezas da nossa economia brasileira. E amanhã isso pode mudar, porque essa zona de influência pode mudar e de repente a gente pode começar a servir os interesses de uma galera de muito mais longe. Qual é a pior coisa no mundo que a gente pode fazer agora? O Brasil, ele sempre teve uma posição de relativa neutralidade em todos os perrengues que aconteceram no mundo. E como a gente estava afastado, numa zona de total neutralidade, o Itamaraty, ele pôde se desenvolver e nós temos uma diplomacia que sempre foi invejada até a entrada do Bolsonaro e um monte de cagada que ele fez. Mas a pior merda que a gente pode fazer, vendo tudo isso aqui acontecer, é ter um presidente tão burro, mas tão burro, que tem um Itamaraty tão imbecil, que vai lá e falar assim: essa vacina que tá matando todo mundo, esse bando de burro aí que não sabe o que tá fazendo, esse bando de porco aí que... Então, quando você fica xingando o cara que tá do outro lado do mundo, só porque ele tá do outro lado do mundo, porque ele não pode fazer mal nenhum e porque ele não pode te retaliar, você pode estar comprando uma encrenca muito grande. É claro que ninguém da China quinta série ao ponto de ficar dando ouvidos a uma fala imbecil de um relações públicas aqui, meu Deus, não é relações públicas, Fausto burro pra caralho, meu Deus, quem trabalha em Itamaraty, cara, esqueci o nome de um representante. A China, ela não é a quinta série para se preocupar com a insignificância do que políticos brasileiros dizem para suas próprias massas manipuladas. Só que o nosso posicionamento a partir de agora, ele pode ser vital para a nossa própria sobrevivência, se não física, mas econômica. E a gente precisa prestar muita atenção no que está acontecendo. Então, se você acha que o que está acontecendo no Afeganistão hoje não tem absolutamente nada a ver com você, talvez você esteja meio enganado. Talvez a gente precise de um pouco mais de informação para entender para onde esse mundo vai, para conseguir se posicionar nele. É claro que não adianta eu, né? Não adianta só você. Vai ter que ser o país. Mas pelo menos a gente entendendo um pouco como povo, a gente consegue ver a merda que o Itamaraty faz todos os dias e fala: que merda é que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus. Porque o nosso posicionamento internacional, ele tem que ser maior do que a nossa picuinha política interna. Porque hoje você escorraça gente que é fraco demais para bater em você, mas de repente você perde o controle, ele se torna forte, e um dia ele se torna um monstro, e um dia ele pode de repente se virar para você, e aí, o que você vai fazer? Você vai ficar aqui chorando e falar: a gente é odiado porque a gente é bom, porque a gente luta pela democracia, pela liberdade. Eu espero que, depois de ter escutado tudo isso, vocês não cheguem à conclusão de que eu defendo países totalitários e comunistas. Se você chegou a essa conclusão, aí é melhor nem continuar seguindo o canal mesmo.
Eu gostaria que o Afeganistão ele tivesse sob o controle do Talibã? Não. Eu gostaria que durante 20 anos que existiram, essa sociedade aqui ela tivesse tido investimento para se desenvolver a um ponto de chegar e falar: nós não queremos a presença de vocês. Mas o que aconteceu? As pessoas simplesmente se renderam. Por medo ou por qualquer outro motivo. Mas eles se renderam por medo porque esses caras são ruins demais, os Estados Unidos é bom demais. Não, é porque os Estados Unidos nunca deu a eles a oportunidade de se estruturarem ao ponto de conseguirem desmantelar tudo que cresceu aqui no meio das montanhas. Divaguei demais, falei besteira demais, sem propriedade nenhuma, posso estar errado em relação a um monte de coisas. Eu só quero que vocês saibam que está passando pela minha cabeça hoje, é tudo confuso. Estou confuso. O mundo ele está muito mais complicado, ele está muito mais complexo do que o nosso cérebro pequeno humano é capaz de entender. Então, se você escutar de alguém que ele sabe exatamente tudo o que acontece, porque acontece, para onde esse mundo vai, não tenha dúvida nenhuma, essa pessoa está mentindo. Não se deixe enganar. Vamos ver o desenrolar dessa história, desdobrar dessa história. Por hora é isso, um grande abraço.